Então, o próximo passo é exportar a modelagem para a linguagem de programação. Tá? Neste caso aqui, vocês vão ver que no final dessa aula eu vou falar para vocês sobre alguns templates, alguns arquivos que a gente já vai usar de padrão na hora do desenvolvimento. Tá? Então a gente nunca vai partir do zero, a gente vai ter sempre algum arquivo, um código base para a gente iniciar a solução dos problemas. Então, aqui são algumas definições, alguns comandos da linguagem C, onde o que eu faço aqui? Eu tenho esse comando typedef enum, que ele faz o seguinte. Eu defino, tá? Aqui eu estou criando um tipo de variável, tá? Como a gente tem o tipo de variável int, long, tá? Entre byte, double, entre outras, tá, definições de variáveis, neste caso aqui, eu estou criando uma variável do tipo estado, utilizando o comando typedef enum. Só que o typedef enum, ele está fazendo o seguinte, eu vou poder colocar quantos estados eu tiver aqui, e vou só inicializar o primeiro. O que ele vai fazer? Todos os estados que eu tenho em sequência aqui, ele vai enumerar. Então ele vai, como eu estou no estado noite e dei o valor 0, o estado dia vai ser 1. E assim sucessivamente. Se eu tiver estado vermelho, ele vai numerar estado vermelho como 2. Isso quer dizer que esta variável, tá, do tipo estado vai ter o valor 0. Essa variável do tipo estado vai ter o valor 1 e assim sucessivamente. Sendo assim, a gente cria uma variável, eu estou criando aqui só um tipo, tá? E eu vou criar uma variável chamada estado atual. Para quê? Para que o meu programa consiga entender onde eu estou. Então, utilizando a variável estados, isso aqui é como se a gente estivesse usando int estado atual. Só que a gente está usando o valor estados, né? É o tipo estados. E estou criando a variável estado atual. E estou adicionando nele, tá, o valor do estado noite, que é o nosso estado inicial. Depois disso, nós fazemos a inicialização da nossa máquina de estado. Como vocês já sabem, nós temos o nosso for setup, onde eu inicializo os pinos necessários. Nesse caso, eu só inicializei o pino digital 13, né? Depois a gente vai ver todo o código. Mas esse fragmento, ele é importante para que eu possa mostrar para vocês que aqui eu tenho uma função chamada initFSM. É uma função que eu criei, tá? Que ela vai ser responsável por fazer o processo de inicialização. Imagine que você está resolvendo um determinado problema, onde a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma leitura em memória, onde tem lá as configurações da máquina. Então, antes de eu entrar na máquina de estado, antes de eu entrar na solução do problema, que seja uma máquina, uma envasadora, uma máquina, uma furadeira, o que seja, a primeira coisa que precisa ser feito é parametrizar, é pegar as informações da memória e aplicar. Então, por isso eu criei uma função chamada initFSM. Então, sempre aqui eu vou ter algo para inicializar na minha máquina de estado, antes de entrar na minha máquina de estado. Entrando na função initFSM, a única coisa que eu garanti nesse processo aqui foi desligar o LED. Então, é a única coisa que, para mim, garantir que vai começar desligado. E um comando que precisa sempre ter, que é qual é o estado inicial. Então, como a gente viu lá no código, quando a gente montou a máquina de estado, meu estado inicial é o meu estado noite. Vocês estão vendo que eu sempre uso este underline um nome. Então é para mim determinar que isso aqui é uma variável de estado, tá? Então, para ficar muito fácil para visualizar essas informações quando estiver lendo o código. Depois disso, nós vamos montar a máquina de estado em si. Utilizando a tabela, nós vamos utilizar as estruturas de condição switch case, onde nós vamos implementar
os dois estados, tá? De que forma? Então, isso aqui vai ser receita de bolo. Montado a tabela certinho a partir lá da máquina de estados, nós vamos aplicar dentro dessa estrutura. A única coisa que vai mudar nessa estrutura vai ser a lógica de transição para outros problemas, tá? E a quantidade de estados. Então, vamos lá. Eu estou no estado atual, tá? Que é noite. Então, você está vendo que no switch aqui eu pego o estado atual. Como a gente inicializou ele no estado atual este noite, ele inicializa aqui. Então, caso este noite, tá? Próximo passo, atualizar saídas. Então, a única saída que eu tenho é o LED. E ele tem que estar ligado. Então, é o que eu faço aqui, ó, digital white, LED, height. O próximo passo é fazer a lógica de transição. No nosso caso aqui, eu criei uma função chamada leitura LDR, tá? Que verifica se está dia ou está noite. Nós já vamos ver essa função já. Mas o que precisa ficar entendido aqui é que essa informação, se é dia ou noite, que é o sensor, ele vai me retornar acionado ou desacionado, vai vir para essa variável via estados, né? E eu vou testar ela. Então, o que eu defini? Quando ele estiver acionado, né, ele vai me retornar o valor 1. Quando ele não estiver acionado, estiver desacionado, ele vai me retornar o valor 0. Então, se para eu passar para o próximo estado, ele tem que estar acionado, então, se o meu via estados LDR for igual a 1, estado atual recebe o próximo estado. Depois de feito isso, o código fica num loop infinito, porque isso aqui está dentro do loop, tá? Do void loop lá. Ele fica rodando constantemente. Depois de receber essa informação, ele vai voltar lá em cima e o estado atual vai ser mudado para este dia. E este dia vai ter a mesma informação, o mesmo processo do processo anterior. Então, o que ele faz? No dia, que é onde a gente está, no estado atual, a minha saída LED tem que estar desligada. É o que acontece aqui. Já o evento de transição, o meu sensor de luz, ele tem que estar desacionado para que ele possa mudar para o estado noite. E é isso que é feito aqui com o comando if. Se o via estados LDR for igual a 0, que é desacionado, o estado atual é este noite. Então ele vai ficar nesse processo infinitamente. Vocês conseguem perceber a facilidade que eu tenho para modificar esse código? Porque eu tenho uma tabela que me representa o código e eu posso aqui adicionar diversas outras soluções para serem feitas. Então eu posso, quando desligar a luz, eu quero que também soe um som. Eu sei muito bem onde é que eu vou colocar isso. Tá? Vamos dar uma olhada nessa função do sensor? A função do sensor nada mais é do que a leitura do LDR, tá? Onde é feita uma média, eu leio o LDR, nesse caso 10 vezes. Tá? Isso aqui a gente estudou na aula de filtros, né? É um filtro muito simples. Tá? E como eu faço esse filtro de ler várias vezes, é um filtro de média simples, e eu tenho o valor a partir da divisão das leituras pela quantidade de leitura, né? Eu vou ter o valor, que é a média aritmética, né? De leitura do LDR. E esse valor, ele vai estar dentro do espaço de 0 a 1023, tá? Como a gente calculou lá em cima, né, os dados de qual que seria o valor que o LDR não o LDR, mas o LDR junto com o divisor de tensão, ele me retornaria o valor de 323 quando eu estivesse no escuro. O que eu fiz? Se o valor for maior que 300, então é dia. Então ele vai cair ou no ambiente ou no claro total. Se ele for menor que 300,
ele, né, se ele for maior que 300, na verdade, ele vai ser escuro, porque o meu valor mínimo aqui é 125. Então, se ele for menor, né, ele vai estar acionado, então vai ser dia. Então, é uma lógica muito simples aqui, tá? Onde eu só peguei os dados, por isso da necessidade de entender esses cálculos lá em cima, tá? Então, eu desenvolvi o sensor, né? Essa é a maravilha do desenvolvimento do sistema embarcado. Você cria o sensor. Então, um sensor desse que custa, em média, uns... A gente falando só do LDR, né? Em média aí, uns 40 pila, 40 reais. Aqui a gente pode usar um LDR que custa R$1, né? Mais um real, nem isso. Mais um resistor que custa alguns centavos, tá? A gente ganha em custo, né? Tendo assim uma competitividade maior no desenvolvimento do produto.